Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta para mais um roteiro, dessa vez esse roteiro número 5. Iremos falar nesse roteiro sobre expressões algébricas. É uma matéria que cai bastante, um tópico muito cobrado na Liberati também em outros concursos que nós temos por aí que pedem a matemática. Antes de começar, gostaria de dar um pequeno aviso aqui. Recebi um e-mail hoje ainda, um pouco mais cedo, do Lucas, que é um aluno que vem, que acompanha o canal, né? Me perguntou sobre se esses roteiros todos vão ser feitos até a prova. Eu falei sim, tá? Qual é a intenção? A intenção é que eu possa acabar com vocês, e acho que isso vai ser bem possível, de ver toda a matéria do edital de matemática até a primeira semana de novembro. Daí em diante até a prova, eu devo colocar vídeos com resolução de questões. E espero vocês também darem a sua sugestão, fazerem, de repente falar, olha, fala de tal assunto, mas até lá a gente vê isso com mais calma. Só para dizer que quem está acompanhando o canal para estudar para Liberato, fica tranquilo que até a primeira semana de novembro eu vou estar esgotando toda a matéria dos roteiros com base no edital. Tá legal? Então, feito isso, vamos começar então a nossa matéria de hoje. Expressão algébrica. Vamos começar? Pessoal, vocês podem seguir pelo roteiro, ou então só presta atenção no que eu vou dizer, tá legal? Monômios, binômios, trinômios e polinômios. Essa parte da matemática, a gente começa a ver a álgebra aqui. Por quê? Qual é a diferença? A gente está falando de expressão algébrica. Qual é a diferença de uma expressão algébrica para uma expressão aritmética ou numérica? É apenas o seguinte, que na expressão algébrica você vai ter letras. Você também pode ter números, é normal que tenha número também, claro, né? Muito usual, mas você vai ter letras. Na expressão numérica, você só tem números. E aí pode ser com um expoente, como denominador, no radical, isso não importa. O importante é que na expressão algébrica você tem a presença de letras. Então você vai fazer operações levando em conta a posição da letra nessa expressão. Então vamos começar a ver a expressão mais simples que a gente começa a estudar, são os monômios. Então vamos acompanhar aqui. A expressão algébrica mais simples, estou aqui embaixo, é o monômio, que possui pelo menos uma letra, podendo vir acompanhado pelo número, por meio de operações de multiplicação e divisão, e de expoentes ou radicais. Então vamos ver aqui algum exemplo, né? O A é um monômio, tem apenas ali uma letra, é um monômio. A B também é um monômio. Repara que essas letras elas têm que estar ligadas pela operação de multiplicação ou divisão. Se tiver uma soma ali no meio, uma subtração, já não é mais um monômio, passa a ser um binômio, trinômio, polinômio. Mas se você tiver ali um sinal de soma ou subtração, ele deixa de ser um monômio, tá? Temos aqui na sequência 2 que multiplica A ao quadrado, que multiplica B à quinta. Repara que tanto o número quanto as letras aqui estão ligadas pelo sinal de vezes, tá? Pelo produto. Aqui nós temos um exemplo que nós temos produto e divisão. Temos 3AB3 sobre 5C2, também é um monômio. Então, o que caracteriza o monômio é que esses números e letras estão ligados ali, nesse conjunto, nesse bloco. Vou chamar isso aqui um bloco, isso aqui também um bloco também. Eles estão ligados pela operação de multiplicação e divisão. Não pode ter soma nem subtração, tá? Agora, o que vem a ser os binômios, né? E os demais termos? Tem binômio, trinômio, polinômio. Quando esses monômios eles são ligados, aí sim, pelo sinal de soma e subtração. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho AB mais C. O AB sozinho é um monômio. O C sozinho é um monômio. Mas essa expressão aqui, AB mais C, como esses dois monômios estão ligados pelo sinal da adição, eles passam a se chamar binômio, bi de 2, né? Então aqui eu tenho um binômio. Aqui eu tenho 4B2 mais 3A menos 7D. Eu tenho aqui um trinômio, são 3 monômios aqui. Então ele tem que ligar o sinal de soma e de subtração. Aqui eu tenho um polinômio.
que são mais de 3, né? Embora, pessoal, na prática, a gente costuma se referir a tanto binômio, trinômio, polinômio, tudo como polinômio. Não está errado. Não está errado chamar AB mais C de polinômio. Só que a gente costuma chamar, não, binômio, tal, trinômio é mais específico, mas não está errado você falar assim, tá? Então, isso aqui são apenas os conceitos, né? Creio que muita gente já saiba disso, mas só para a gente poder revisar aqui esse ponto. Agora vamos falar sobre termos semelhantes. Isso é importantíssimo, porque você só pode fazer operação de soma e subtração quando os monômios forem semelhantes. E o que vem a ser monômio semelhante? Monômios semelhantes são aqueles que possuem letras e seus expoentes respectivos iguais, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui 2A2 mais 3A2, tá? Repara que o A ele está elevado ao quadrado nesse primeiro monômio aqui. Aqui eu tenho também no segundo o A também elevado ao quadrado. Então esses dois termos, 2A2 mais 3A2, eles possuem termos semelhantes. Não são iguais, porque eu tenho 2 no primeiro e aqui eu tenho 3, né? Mas o que caracteriza termos semelhantes é a parte literal, tanto da letra como do seu expoente, serem as mesmas. Quando você tem isso, tá? Esses monômios são semelhantes e com isso você pode fazer com eles operações de soma e subtração. Então, deixa eu pôr aqui para não ficar muito poluído. Olha só, 2A2 que multiplica 3A2. O A2 é um termo semelhante, tá? Ele se repete aqui. Então eu faço a operação normal de soma. 2 mais 3, 5. Então fico com o resultado dessa operação aqui como 5A2. Agora a subtração. É o mesmo monômio, né? No caso aqui eu tenho A2, aqui eu tenho A2 também. Então, como é que eu faço? Eu vou repetir aqui o A2 e na frente, a gente chama de coeficiente, né? Vai ser a diferença. Eu tenho menos 3 mais 2, vai dar menos 1 aqui na frente. Como eu tenho o 1, a gente não escreve, só coloco o sinal de menos, tá bom? Então, a importância de você identificar os termos semelhantes é porque você só pode, anota isso, se você ainda não tem ainda dificuldade nessa matéria, você apenas vai poder somar monômios, tá? Que sejam semelhantes, ou seja, mesma letra e expoente. Vamos seguir aqui agora. Agora vamos falar de produto e divisão de monômios. Primeiro monômios, depois vamos ver polinômios. A gente viu agora nesse item anterior que para eu fazer uma soma e uma diferença, né? Uma subtração de monômios, os termos têm que ser semelhantes, ou seja, a parte literal com seu expoente deve ser igual. Quando a gente está falando de produto e divisão, não é necessário isso, tá? Então, você pode fazer com monômios diferentes que não sejam necessariamente semelhantes. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui um monômio 3AB2, é um monômio que multiplica 4A3B5. Eu tenho então dois monômios aqui, então a gente está fazendo aqui um produto entre eles. Ambos têm a parte numérica, tá? Temos aqui a parte de cada um literal. E como que a gente faz essa operação de produto? A gente vai fazer o produto dos coeficientes que a gente entende pela parte numérica, que são quem aqui? Eu tenho 3 aqui, aqui o 3, aqui o 4. Então, eu faço 3 vezes 4, 12. Tá? E para cada letra, eu faço aquela operação. Eu vou pegar a mesma base, né? Que a gente já viu essa questão da base dos expoentes. A gente vai manter aquela base e vai somar os expoentes. Então, ficaria como? Esse A aqui, ele não tem expoente, ele é 1. Esse A aqui, tá? Já esse A aqui, ele tem um expoente 3. Quando eu faço o produto A vezes A3, eu vou ter quem? 3, vou ter
A4, que é 1 mais 3. Tá? Aqui eu tenho B ao quadrado e B à quinta. Eu vou repetir o B, que é a mesma base, o B, e vou somar o expoente. Expoente 2, expoente 5, então vai me dar B7. Então, esse produto aqui, ele é igual a 12 A à quarta vezes B à sétima. Tá bom? Muita gente costuma errar isso aqui, porque na hora pensa, poxa, eu não posso fazer esse produto porque não é semelhante. Pode. Você pode fazer operação de multiplicação e divisão, mesmo que não seja semelhante. Somente a soma e a subtração que você tem que atentar para fazer apenas com termos semelhantes. Agora, na divisão. Na divisão, parecido. Tá? Vamos pegar aqui. Eu tenho esse monômio aqui. Eu tenho 15 A3 sobre B2 sobre 3A B6. Como é que eu faço isso aqui? De maneira semelhante, a gente viu ao produto, né? Eu vou pegar, primeiro eu vou fazer a operação de divisão, aqui uma divisão, né? Entre a parte numérica. Quem é a parte numérica? Eu tenho aqui o 15 e tenho aqui o 3. Quanto é que fica 15 por 3? Fica 5. 5 vai ficar em cima aqui, o 5. Aqui agora, para não ficar muito manchado, eu tenho aqui a terceira e embaixo tem o A. Isso aqui eu vou pegar, é como se eu pegasse esse A aqui, jogasse para cima, ele ia ficar o A menos 1. Então eu pego A3 menos 1, tenho aqui A2. A gente faz isso, a gente pega, faz a diferença entre os expoentes quando é o caso de uma divisão. Quando é o caso de um produto, a gente vai manter, a gente vai pegar a mesma base e vai somar o expoente. Aqui a gente vai subtrair. Agora aqui o B. O B em cima eu tenho B ao quadrado. Embaixo eu tenho B à sexta. O B à sexta, o expoente 6, é um expoente numericamente maior do que o expoente 2. Então, ele vai ficar aqui embaixo, B à quarta. Por quê? Eu vou pegar B6, B2, 6 menos 2 é 4. Como o maior está embaixo, vai ficar assim. Ah, mas eu posso também escrever de maneira diferente? Posso. Posso pegar aqui 5. A gente já viu aqui em cima A2. Se eu quiser subir com esse B aqui, ele fica B a menos 4. Esse ponto foi bem explorado na parte de expressão numérica. Então, se você ainda tiver dificuldade, dá um pulinho lá e assiste. Como eu falei, pessoal, a única diferença é que a gente está trabalhando aqui agora com letras. Tudo que a gente viu nas expressões numéricas, aritméticas, com relação a essa situação de expoente, de divisão e tal, você faz da mesma maneira. Só que aqui você vai estar trabalhando com letra. Tá bom? Vamos então seguir. Vou falar agora um pouquinho sobre potenciação e radiciação de monômios. A gente está trabalhando ainda com monômios, tá? A gente pode seguir aqui pelo roteiro. Na operação de potenciação de monômios, fazemos a potência da parte numérica seguida da parte literal, onde o expoente de cada letra será multiplicado pela potência. Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? No primeiro caso aqui, eu tenho 3 que multiplica A ao quadrado, que multiplica B ao cubo. Todo esse monômio aqui, tá? Todo ele está sendo elevado ao quadrado. É como se eu pegasse essa expressão aqui, 3A2 B3 e multiplicasse por ele mesmo, tá? 3A2 B3. Simboliza isso. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o expoente, né? Vou pegar a parte numérica e vou fazer 3 ao quadrado, né? A parte numérica elevada ao expoente, dá 9. E para cada letra, a gente faz o produto da parte do expoente de fora com o expoente da letra. A ao quadrado, que é 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Então fica 9, que eu já coloquei aqui do 3, né? 9. A, 2 vezes 2, 4. O B aqui é um expoente 3. Aqui fora tem um expoente 2, então fica 3 vezes 2, 6. Então fica 9, que multiplica 4 vezes B6. Tá? Vamos pegar aqui agora outro exemplo. A gente tem uma fração aqui agora. Tá? Como que a gente faz isso aqui? Vou fazer de uma maneira mais trabalhosa que é para você entender, tá certo?
Vou pegar primeiro, vou pegar o expoente 3 e vou trabalhar com quem está em cima. Tá? Então aqui eu vou ter 2 ao cubo, dá 8. Mais fácil aqui, dá 8. A ao cubo. Aqui a gente tem expoente 3, que multiplica com 3, dá a 9. Aqui eu tenho B, que como não tem expoente é 1, 3, então fica B3. Embaixo agora, eu tenho 3 elevado a 3, vai dar 27. E B, aqui 4, né? Expoente 3 aqui vai dar 12. Ah, posso deixar assim? Até pode, mas o que eu quero mostrar com você aqui? Aqui a gente tem B e B, então vou colocar aqui o 8, eu não tenho A embaixo, fica a 9, aqui fica 27, e agora? Eu tenho B12 e aqui eu tenho B3. Posso também, ó, 12 menos 3 dá 9, então tenho B a 9. Então, pode deixar assim ou assim, tá? Normalmente nas provas é assim que você tem que resolver. Apenas você ficar atento, tá? Como você vai finalizar aqui a sua resposta. Agora aqui um detalhe bem importante, tá? Essa situação que a gente falou bastante dela, na parte de operações numéricas, tá? Você também tem que prestar atenção na parte de operações algébricas. O que é isso? Quando eu tenho o expoente, tá? E ver se o expoente está elevando toda aquele monômio, tá? Ou aquela expressão, ou quando ele está apenas elevando parte dele, porque o resultado é bem diferente. Vamos pegar aqui. Aqui eu tenho o monômio 2, que multiplica a 2, e todo esse monômio aqui está sendo elevado ao cubo. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu pego 2, parte numérica, 2 ao cubo dá 8. Aqui eu tenho A ao quadrado, esse A ao quadrado eu vou elevar ao cubo. Dá quanto? Dá A sexta. Agora, olha como a situação muda de figura quando eu tiro esse parênteses, tá? Eu vou ter apenas o cubo aqui, o expoente 3, elevando o expoente do A. Ele não vai estar interferindo no 2. Ele não interfere no 2. Ele interfere apenas no expoente. E como que vai ficar? Eu vou repetir aqui o 2. Agora eu tenho A elevado. Quanto que é 2 ao cubo? É 8. Então, olha como que a situação aqui é bem diferente. Tá certo? Bem, agora vamos falar sobre radiciação. Radiciação também é um ponto que cai bastante e que você tem que ficar atento na hora da sua prova. Vamos começar aqui pelo roteiro. Quanto à radiciação, devemos observar as seguintes regras. Quando o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, primeira coisa, quem é radicando? Radicando é quem está dentro do radical, tá? É igual ao índice da raiz. Quem é o índice? É esse carinha que está aqui fora. Cortamos o expoente à raiz. A gente mata aqui o expoente é 3. Aqui também é 3, cortou, ficou só o B ali fora, tá? Quando o expoente do radicando for maior do que o índice da raiz, tiramos as partes literais, tiramos as partes referentes aos expoentes, os quais ficam elevados ao quociente entre o expoente e o índice da raiz, mantendo dentro do radical a parte literal elevada ao resto. Eu sei que ficou meio confuso falar assim, mas vamos ver então como é que isso fica na prática, tá? Pessoal, repara o seguinte, eu tenho aqui uma raiz quadrada, tá? Raiz quadrada, a gente sabe que o índice da raiz é 2, tá? Então aqui eu tenho o índice 2. Eu aqui tenho, dentro do meu radical, eu tenho A5 que multiplica B6. Eu vou então pegar letra por letra com seu expoente e vou analisar elas, os seus expoentes de cada letra, com relação ao índice da raiz. Então aqui, eu tenho A5, tá? Vou botar aqui embaixo para melhor você ver. Eu tenho A5 e tenho aqui um índice 2. Eu vou dividir 5 por 2. 5 por 2 vai dar 2, sobra 1. E agora? E agora é o seguinte, esse cara aqui, que é o meu quociente, ele vai sair acompanhando dessa base A,
vai ficar fora do radical, com o expoente do quociente. E dentro, se houver resto, dentro vai ficar elevado a esse resto. Então aqui, A5, eu vou tirar o A daqui. Como é que vai ficar? Eu vou ter aqui o A elevado ao quadrado, que é o resultado aqui do quociente. E dentro eu fico com esse A1 aqui. Tá? É assim que você faz. Como é que seria a prova, o caminho inverso? Se eu quero pegar esse A ao quadrado e jogar aqui dentro, eu vou pegar esse A, né, aqui ao quadrado, vou multiplicar esse expoente aqui do quadrado pelo índice da raiz, vai dar 4, ficaria com A4 aqui dentro, só que eu vou ter aqui dentro A4 vezes A vai dar A5. Então, é o caminho inverso que você vai fazer. Aqui eu tenho B6, vamos pegar aqui de maneira individual, né? Eu tenho aqui o B6. Olha, como o 6 é múltiplo, quando eu for dividir aqui 6 por 2, eu vou ter 3 e resto 0. Então, eu não vou ter ninguém aqui dentro. Mas aqui fora eu vou ter B ao cubo. Então, é assim que você vai sempre tirar. E, relembrando aqui, só para reforçar, você só pode retirar quando o expoente que está dentro ele for maior ou igual, claro, ao índice da raiz. Se ele for menor, não pode. Por exemplo, se eu tenho aqui uma raiz quinta de A à quarta, não posso fazer nada aqui, porque o 4 ele é menor do que o 5, então não posso fazer aqui mais nada, tá bom? Então vamos seguir aqui. Olha, isso aqui que eu falei, a gente deu essa pincelada, né, anteriormente, para colocar um monômio dentro do radical, fazemos a operação inversa. Tá? Vamos ver aqui de novo. Eu tenho aqui, pessoal, uma raiz quarta, tá? E tenho aqui dentro dela o A ao cubo e tem aqui o A fora, né? O A ao quadrado. Como é que vai ficar essa operação aqui? Eu vou pegar o A, vou jogar dentro da raiz, né? A raiz é quarta. Então, eu vou ter A 2 vezes 4 dá 8, que multiplica a terceira, tá? Então, eu vou repetir aqui o 4, tá? A oitava vezes a terceira, eu vou repetir o A e vou somar os expoentes, mesma base, né? Então, eu tenho aqui 8 e 3, vai dar 11, tá certo? Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu tenho aqui A, B ao quadrado, que eu quero colocar dentro aqui do radical. Como é que vai ficar isso aqui? Vou colocar o primeiro A. O A tem expoente 1. Aqui a minha raiz é índice 3. Então, vou botar aqui A3, porque fica 1 vezes 3 dá 3. Aqui eu tenho B ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6. Vezes B, aqui fica 6. Aqui eu vou repetir. Aqui fica a raiz cúbica, né, para não esquecer. Aqui eu tenho A2, repetindo aqui, né, vezes B. Olha, A3 vezes A2 vai dar A5. E B6 vezes B vai dar B7. Tá? Então, é assim que a gente coloca o monômio dentro do radical. Fica sempre atento, tá? À situação do índice da raiz. Às vezes, normalmente a gente quando pedir esse tipo de situação, vai ser normalmente uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica, mas não impede, seja uma raiz quarta, quinta, sétima, então você vai ter que ficar atento a isso aí. Agora, vamos falar sobre produto de polinômios. A gente até agora viu as operações com monômios, que são bem mais tranquilas, né? E agora vamos ver a produto de polinômios. Como a gente viu antes, né? Eu não preciso ter termos semelhantes para fazer o produto. Eu tenho que ficar atento a duas situações. Primeiro, a quem eu vou estar fazendo o produto de um polinômio para outro. E no final, havendo termos semelhantes, eu tenho que simplificar. Ou seja, simplificar é o quê? É você identificar termos semelhantes e fazer ali a operação, para aquela operação ficar, aquela expressão ficar o mais reduzida possível. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui dois binômios, né? Eu tenho 2A2, ou desculpa, eu tenho 2A mais 3B
que multiplica A menos 4B. Como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? A gente vai pegar esse termo aqui, 2A, e vai multiplicar por A. 2A vezes A, 2A2. Aqui é importantíssimo, eu falei no último roteiro, fica sempre atento à situação dos sinais. Mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais. Porque é aqui que a pessoa, o candidato costuma errar, o aluno costuma errar isso aqui nos sinais. Ele faz a operação certinha, mas na hora ele coloca o sinal diferente, aí acaba errando a questão. Então aqui, vou pegar esse aqui, 2A, A aqui aqui é positivo, aqui é positivo, então eu tenho aqui um número positivo, 2A2. Vou pegar agora 2A e vou multiplicar com menos. Agora já bem, eu tenho mais com menos dá menos. Então, menos 4B. Então, eu tenho 2 vezes 4 vai dar 8, menos 8, não pode esquecer, e AB. Então, isso aqui ficou menos, né? Esse produto aqui ficou menos 8AB. Agora, vamos pegar o 3B. 3B vezes A, os dois são positivos, vai me dar um resultado positivo. Ficou 3AB. E agora, por fim, o 3B, que multiplica menos 4B. Isso aqui vai me dar 3 vezes menos 4 vai dar menos 12, B com B vai dar B2. E agora? Agora eu tenho que verificar se existem termos semelhantes. Havendo termos semelhantes, então devo fazer a operação. Tenho aqui AB e AB. Olha, isso aqui é AB e AB também aqui. Aqui não é, aqui é A2, aqui é B2, aqui eu não posso fazer nem soma nem subtração. Então vou pegar aqui, como é que fica a minha resposta então? Eu vou pegar 2A2, aqui ó, finalzinho aqui, menos 12B2, menos 8B mais 3AB vai dar menos 5B. Um detalhe importante, né? Normalmente, não quer dizer que tenha que ser assim, não está errado fazer diferente, mas normalmente, a ordem que você escreve um polinômio, você observa o grau do polinômio, né? Pelo expoente maior. Então, aqui, eu poderia ter colocado 2A2 menos 5AB menos 12B2, não está errado. Mas, normalmente, o que você vai ver é colocar primeiros que tem os expoentes maiores na frente. Por isso que eu coloquei aqui, olha, aqui o expoente 2, aqui o expoente 2, aqui o expoente 1, então ele fica por último, tá? Um detalhe também importantíssimo que você pode pegar isso em prova e que muita gente também se confunde, tá? Eu aqui tenho 5AB. Eu falei que você só pode somar ou diminuir termos semelhantes. Se eu quisesse somar com 3BA, eu posso? Aí o aluno, nessa hora dessa, ele dá aquela travada. Ele fala, mas peraí, mas uma coisa é AB, outra coisa é BA. Não. AB e BA, para fins de monômio, de termos semelhantes, é igual. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu escrever 3BA e 3AB é igual. Ah, mas como então ficaria aqui a resposta? Posso colocar 8AB ou 8BA. Vai depender de como a questão te apresente isso em forma de gabarito. Mas entenda o seguinte, isso aqui é semelhante com isso aqui. Ele só mudou a ordem aqui das letras. Então, continua sendo semelhante, tá? A gente vai ver, eu até coloquei aqui no roteiro, se você não se preocupar, porque nesse primeiro roteiro da parte de algébrica, de expressão algébrica, a gente está apenas ventilando a primeira coisa para você relembrar, porque isso aqui é matéria que você já viu na escola, tá? Quando a gente entrar no roteiro mais à frente de produtos notáveis, que eu botei aqui, aí sim a gente vai tratar disso com mais detalhes. Quero que você agora apenas faça esse pequeno refresh. Tem gente que não lembra bem desses conceitos, então a intenção aqui, nesse roteiro número 5, é te reapresentar essa matéria, tá bom? Então não se preocupa que as coisas mais à frente a gente vai ver também, tá? Aqui agora,
para a gente finalizar aqui esse roteiro, tem, pessoal, um ponto na matéria que não está explícito no edital, mas cai bastante, que é o valor numérico, tá certo? O valor numérico é muito tranquilo. Deixa eu tentar resumir para vocês aqui, tá? Você tem uma expressão numérica. Essa expressão, desculpa, tem uma expressão algébrica. Quando você substitui as letras pelos números que ele vai te dar na questão, você então passa a ter aí sim uma expressão numérica. E você vai resolver aquela expressão como uma expressão numérica. É isso. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Ele quer que calcule o valor do número da expressão numérica. Ele me dá aqui 2A2 menos 12B2 menos 5AB. Ele fala aqui, olha, o A é igual a 2, o B é igual a 3, tá certo? E ele pede que você resolva. Como é que você faz isso? Vamos pegar aqui a expressão 2A2 menos 12B2 menos 5AB. Aonde tem o A, eu vou trocar pelo 2. Aonde tem o B, eu vou trocar pelo 3. Então aqui vai ficar, olha, 2 que multiplica 2. Aí que é importante, tá? Entre parênteses. Ah, mas está aqui sozinho, não interessa. Quando você vai substituir uma letra por um número, você sempre vai colocar em parênteses. Por quê? Porque eu posso ter ali um número negativo, e você, se não colocar ali, você vai errar na operação do sinal. Então aqui vai ficar 2 que multiplica 2 ao quadrado, menos, aqui eu tenho 12. Quem é o B? O B é 3. Então vou ter aqui 3 ao quadrado, menos, aqui eu tenho o menos do 5, né? Que multiplica A, que multiplica B. Quando eu resolvo isso aqui, tá? Eu vou encontrar 8 menos 108 menos 30, que vai me dar como resposta menos 130. Essa questão de expressão numérica, gente, desculpa, de valor numérico, né? Cai bastante no Liberato. Então, pratiquem isso. E, mais ainda, se atentem aos pontos, às questões de sinais. Sinal é o que mais pega o pessoal. O cara, ele começa a desenvolver a questão, tá tudo certinho, tudo bonitinho, no final ele troca um sinal. E aí, para azar dele, ele troca o sinal, continua resolvendo, e para azar dele existe lá uma opção dentre as possíveis, que é aquela que ele calculou errado. E ele acaba marcando, ele pede, pô, tem aqui o que eu fiz a conta e encontrei aqui, então tá certo. Então preste atenção nos sinais, tá certo? Vamos agora ver aqui exemplos, né, de questões da Liberato, que caíram em prova. A gente tem aqui uma expressão em cima, 3, que multiplica 2x à quarta, que multiplica y2, que multiplica 5x y2, tá? Como é que eu posso fazer isso aqui de maneira bem tranquila, né? Olha só, aqui em cima, gente, é tudo produto. Repara que aqui é tudo produto e aqui também tem o produto. Então eu posso sair cortando. Como? Olha só, tem aqui um 2 e um 2. Posso cortar o 2 com 2, tá legal? Aqui eu tenho x à quarta e aqui eu tenho x à segunda. Posso cortar aqui. Deixa eu apagar aqui. Posso cortar esse aqui e aqui eu fico com x ao quadrado, tá bom? Aqui eu tenho y e aqui eu tenho y ao quadrado. Posso também cortar com expoente. Aqui fica y. Então, como é que vai ficar isso aqui? Olha, 3 que multiplica 5. Eu vou ter, então, aqui 15. Tá? Agora, eu vou ter em cima x ao quadrado, que multiplica x. Isso aqui dá quanto? Dá x à terceira. E aqui, eu tenho y, que multiplica y ao quadrado. Vai me dar y à terceira. Então, cheguei à conclusão que meu gabarito é a letra A. Outra coisa também, depois eu vou fazer um vídeo dando mais dicas, até na hora de você marcar o gabarito. Repara que aqui nesse tipo de questão aqui, tá? Para você ganhar tempo na hora de resolver. Quando eu fiz aqui esse corte aqui, deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Quando eu cortei aqui o 2 com 2, e aqui na minha parte numérica ficou 3 e 5 aqui,
Eu sei que isso aqui vai dar 15. A única opção que eu tenho 15 é a letra A. Eu podia parar aqui e marcar a letra A, tá certo? Mas a gente está fazendo porque a gente está revisando a matéria. Mas são macetes que eu vou passar para vocês mais à frente, depois que a gente vê todos os roteiros, né? Para que você tenha aquele input final, aquele conhecimento final com os macetes para a hora da prova. Vamos ver agora a questão 21. A questão 21 fala sobre valor numérico. Então, ele fala o seguinte: sabendo que A é igual a essa expressão aqui, e ele dá o valor de cada letra. B é igual a 2, C é igual a 3 e D é igual a 5. Então, vamos repetir aqui. Olha, eu tenho 3 que multiplica B ao cubo menos 2 C2 mais D sobre D ao quadrado. Prosseguir aqui. Eu tenho 3. B vale quanto? B vale 2. Então, eu tenho 2 ao cubo menos 2. C. Quem é o C? O C é 3. Então, 3 ao quadrado mais D. Quem é D? D. Olha só que eu falo, a importância do parênteses, né? Menos 5. E aqui embaixo eu tenho D, que é menos 5, né? Ao quadrado. Vamos seguir então aqui. A igual, estou aqui, tá? Aqui eu vou ter 3. 2 elevado ao cubo é 8. Menos, aqui eu vou ter 2. 3 ao quadrado é 9. E aqui eu vou ter menos 5. Aqui embaixo eu vou ter menos 5 ao quadrado, tá? Menos com menos dá mais. Então, aqui eu vou ter 25. Seguindo aqui, 3 vezes 8 é 24. Menos 2 vezes 9. Ó, repara aqui o sinal, tá? 2, estou multiplicando, menos 2 vezes 9. Menos 18, menos 5, tá? Isso aqui tudo sobre 25. Menos 18 menos 5 vai dar menos 23. 24 menos 23 vai dar 1 sobre 25. Que dá então para a gente a opção da letra A. Tá certo? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Isso aqui é o finalzinho do nosso roteiro, né? Façam exercícios. Tá? Baixem a folha de exercício que está junto aqui embaixo no vídeo, na descrição. Baixe também o roteiro. Agora, a partir desse roteiro, que a matéria fica um pouquinho mais complicada, para quem tem mais dificuldade, claro. Como eu falei, isso aqui são revisões. A gente parte do princípio que você já viu essa matéria. Também porque se não tivesse visto, você não teria como fazer também a prova, né? Mas eu estou tendo todo o cuidado para te passar a matéria, para passar os tópicos da maneira necessária para que você possa encarar as questões e resolver. E como eu falei também, já tenho falado em todos os vídeos isso aí, não vai adiantar nada, ou vai adiantar muito pouco, se você apenas assistir e não fizer os exercícios. Então é fundamental e vital que você, depois de ver a matéria, você fala, agora eu vou fazer o exercício. Se tiver dúvida, tá? Eu até peço que você mande por e-mail. E-mail para mim é uma maneira de contato mais rápida. Muitas vezes eu não tenho tempo de ver os comentários que as pessoas colocam no vídeo. Só vejo que tem alguma coisa lá, porque eu só entro normalmente para poder colocar o vídeo para vocês. Muito raramente eu vejo um comentário. Quando eu vejo, eu respondo, tal. Só que para mim é mais fácil interagir com vocês através do e-mail. Então, tendo dificuldade, gente, tendo uma dica, uma dúvida, uma sugestão, escreve para mim, tá? Faz que nem fez o Lucas hoje. Estava querendo saber sobre o roteiro, então, como eu já falei antes,
a gente vai esgotar aqui esse conteúdo da Liberato até a primeira semana de novembro. E depois dali, até a prova, a gente vai fazer exercícios. E conto com a sua participação para que você me diga, olha, faz uma questão tal, que já esse ponto aqui não está muito legal, pode ser equação, pode ser essa parte de valor numérico, peguei aqui uma questão que eu não consigo resolver, não tem resposta, então a gente vai ajudar você nesse ponto aí. Tá legal? Então, vou ficando por aqui, tá? Espero você no próximo roteiro. Bons estudos, fique com Deus e até lá.